Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Você está pronto para o início do ano letivo de 2021? Se você disse que sim, vamos primeiramente rever conteúdos que você estudou o ano passado. Depois o seu professor trará novidades. Então o nosso tema de hoje é paisagem, permanências e transformações. Um assunto interessante que você vai se identificar com muita coisa que você aprendeu em 2020. Vamos lá então? Olha só, temos aí a fotografia do Instituto Santa Juliana em Sena Madureira, a foto de 4 de março de 1940. Vai prestando atenção aí nessas imagens. Olha os detalhes que tem nessa fotografia. Perceber a paisagem, exatamente perceber as coisas, então aquilo que você vê. Então verifica bem essa foto e vamos para a segunda. O mesmo instituto temos aí já com algumas alterações. Então, isso aí foi um instituto fundado em 7 de setembro de 1922 por religiosos ligados à Igreja Católica. Então vejam aí a primeira imagem que mostrei para vocês num contexto histórico, numa linha do tempo X, e temos agora a imagem num tempo presente, que por sinal está em processo de reforma segundo o site do governo do estado no município de Sena Madureira. Vistas as paisagens que mostramos na tela, vamos então entender o conceito do que a gente quer levar para essas paisagens. As paisagens e permanências, talvez você nem tenha ouvido falar sobre esse termo permanência, mas quando você vê a explicação, você vai dizer, olha, realmente eu vi isso com o meu professor. Então, as permanências podem ser entendidas a partir da significativa definição de Rossi, 2001, página 49, de que elas são um passado que ainda experimentamos, no sentido de serem elementos primários constitutivos da cidade. Então, olha só, quando a gente mostra esse instituto, ele está nesse lugar, dentro de um contexto histórico, na linha histórica. Quando você vê ele agora, embora eles tenham uma pintura nova, ele tenha tido algumas leves modificações, mas a arquitetura, de um modo geral, o desenho arquitetônico não foi modificado e ainda continua no mesmo espaço onde ele foi construído. Então ele está presente ainda no cotidiano dos moradores de Sena Madureira. Então por isso ele vai dizer que são um passado que ainda experimentamos, que vivenciamos, estamos presenciando a existência de muitos outros monumentos, instituições públicas que tem tudo a ver com a história do município de Sena Madureira. Então, olha só o que vai concluir ainda o autor Rossi, no finalzinho. A forma da cidade é sempre a forma de um tempo. Então, como a cidade se manifesta, como eu vejo a cidade, como são as estruturas da minha cidade, ela tem a ver com a forma de um tempo. Ou seja, existe uma linha do tempo. E isso vai nos mostrar que em cada lugar da cidade vai existir alguns prédios, algumas casas velhas, muito velhas, e outras novas, muito novas, que fazem uma distinção de períodos bastante distintos. Então, a forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade. Agora olha o detalhe. E existem muitos tempos na forma da cidade. Então aí mostra que quando você vai no centro da cidade de Rio Branco, vai no centro de Cruzeiro do Sul, ou de Brasileia, Chapuri, esses Brasil, você vai encontrar prédios, alguns até abandonados, em forma precária, prestes a cair, mas que eles fazem tempo de tempos históricos diferentes. Então existem muitos tempos na forma como a cidade se comporta, como ela se constitui, como esse espaço geográfico é movimentado, como ele é gerado pelo ser humano, por nós moradores da cidade. Então isso é a forma da cidade, é sempre a forma de um tempo da cidade. E existem muitos tempos na forma da cidade.
E aí, olha só o que vai fechar a ilustração do que acabei de explicar para vocês. Nós temos aí, na última foto, a Prefeitura de Rio Branco. Só que, na linha do tempo, as formas que ela se apresentou foram diferentes. Então veja que na primeira foto eu tenho ela como um presídio, um espaço usado para um presídio. Na segunda foto ela atuou como o Hotel Chuí, então um lugar para abrigar pessoas, visitantes. Então veja que no mesmo lugar que ela está, ela já esteve presente em 3 situações no tempo histórico, em formas diferentes, até ela se configurar essa forma que você está vendo aí. Então isso vai exatamente configurar o que a gente acabou de falar nesse último parágrafo do autor Rossi, 2001. E aí temos o Palácio Rio Branco, sede do governo, uma foto de 1940. Olha de novo as características dessa foto, né? Parece que só tem o prédio, nada mais no entorno, né? Não há um calçamento como conhecemos hoje. Lá por trás você vê outras construções que já não têm mais essa característica, já foram alteradas com o tempo. E aí olha a foto atual. Então você vai ver que esse espaço que nós estamos falando, as paisagens permanentes, são aquelas que causam uma referência. Por mais que você possa verificar a coloração diferente, a paisagem diferente, todo o entorno que possa ser modificado, mas o Palácio Rio Branco está sempre aí e é uma referência para muitas pessoas quando estão no centro. Como qualquer outra cidade do Brasil, que você pode escolher um prédio como referência, uma torre, uma antena de televisão, qualquer outra, e você usa aquilo como referência sempre, para poder se localizar. Então isso, geralmente os espaços públicos, os monumentos, costumam ser o chamada paisagem permanente, ou as permanências, que apesar das modificações do espaço, elas estão sempre presentes. Enquanto as permanências referem-se aos monumentos, aos sinais físicos do passado, bem como ao traçado, ao plano, Rossi distingue na cidade outro fato urbano fundamental, a área residência, muito mais suscetível à transformação devido ao valor do solo, produzindo-se uma relação continuamente tensa entre elementos que permanecem e áreas que se transformam. Então, quando a gente pega uma fotografia dessa, do bairro João Alves, ou mais conhecido como bairro Gia, em Cruzeiro do Sul, é uma foto que hoje ela vai ter uma forma, ela vai ter uma importância no tempo, mas que futuramente, em função, dependendo da infraestrutura criada pela prefeitura, pelo governo, esses mesmos espaços que estamos vendo aí de construções, eles serão alterados com o tempo, porque o espaço de valorização do terreno, ele está em constante transformação. Às vezes faz-se apenas uma pavimentação de uma rua e as casas passam a ter um valor exorbitante, enquanto não, vive na buraqueira, na lama, tem um valor lá embaixo. Então, quando eu mostro essa foto, estou insinuando para você que no futuro, essa imagem não terá a mesma característica no bairro Gia, porque muitas das vezes as pessoas vão morar mais para longe do centro, deixando então essa parte dos terrenos vendidos para outros empreendimentos imobiliários, vender para comércios, às vezes construção de prédios, enfim. Então essa é uma ilustração para você ver que no futuro essa questão da imagem, da paisagem, passando por uma linha temporal, ela muda totalmente. E aí nós temos as transformações, falamos da permanência e agora das transformações. Veja o caso da Cidade do Povo. Ela foi feita num ambiente que era o nada, apenas uma área de campo. E aí você mostra que é totalmente alterado, criado um ambiente novo, uma cidade, uma grande estrutura. Então você tem o caso de um lugar que para quem nunca veio aí vai se espantar. Poxa, em 10, 20 anos atrás aí era um lugar que apenas pastavam animais e agora tem uma estrutura completa com todas as condições necessárias para essa população que mora aí ter as condições necessárias para morar nesse lugar.
agregando pessoas de vários lugares da cidade de Rio Branco. Então isso é um exemplo de transformação profunda no espaço geográfico. Uma outra é o caso do canal da maternidade. Eu tenho uma foto aí de um trecho antigo, antes de ter sido feita a obra de infraestrutura no canal. E aí depois você verifica já ele com um ar paisagístico muito mais harmonioso, no qual muitas pessoas aproveitam para caminhada e tirar fotografias. É um ponto turístico, segundo as próprias matérias tentam apresentar para nós. De fato, muitos lugares do canal da maternidade são lugares muito belos para fotografia. Então, as paisagens transformadas são transformadas pela ação do homem e mulher para dar lugar a outras coisas, como, por exemplo, casa, prédios, monumentos, cidades, rodovias. As paisagens transformadas influenciam nos ambientes naturais, tais como destruição da vegetação para fins econômicos, exploração do solo também para fins econômicos e até mesmo moradia, utilização dos rios, oceanos, dentre outros. Então, quando eu mostrei as paisagens transformadas, tem um pouco, tem a ver com esse sentido que está dado aí, nesse conceito de paisagem transformada, paisagem construída, paisagem humanizada, tem a mesma conotação. Vamos ao exercício então? Olha só, primeira questão. A forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade. E existem muitos tempos na forma da cidade. A citação acima corresponde. Letra A, apenas a cidade de Rio Branco. Letra B, apenas as cidades do interior do estado. Letra C, ao conceito de paisagem rural. E letra D, ao conceito de paisagem, permanência e paisagem transformada. E aí, fez a sua escolha? Se você escolheu a letra D, tá certo, letra D. Refere-se ao conceito de paisagem, tanto a paisagem de permanência como a paisagem transformada. Então, com isso, nós terminamos a aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!